Olá pessoal, aula 3, né? Vou começar já mostrando para vocês aqui e comentando, na verdade, com vocês, que a cada aula a gente tem trazido aqui estratégias para que você se conecte com a audiência. Veja, na primeira unidade nós falamos do conceito geral de comunicação, de linguagem, de tipos de uso de linguagem, como que a gente poderia utilizar através de vídeo, áudio, foto, podcast, conhecemos as plataformas. Nas primeiras aulas aqui a gente já viu algumas estratégias específicas das redes sociais. Na última aula agora a gente viu sobre a CTA, chamadas para ação, e hoje a gente vai aprender mais uma estratégia para engajar e para a gente reter a atenção da nossa audiência, tá? A estratégia que a gente vai aprender hoje chama-se storytelling. Já ouviram falar sobre isso? É a arte de você contar história. Então, desde sempre, o ser humano ele precisa contar a história para se comunicar. E quanto mais eu tenho uma história elaborada, quanto mais eu consigo contar a minha história de forma mais empolgante, eu consigo reter a atenção das pessoas que estão assistindo o vídeo ou que eu quero comprar alguma coisa. Essa é uma estratégia muito importante, por exemplo, para quem trabalha com venda. Eu não estou falando nem na parte digital, eu estou falando no dia a dia mesmo. Eu trabalho como representante comercial, por exemplo. Quando eu entendo a linguagem que eu posso usar e consigo contar uma boa história, seja essa história que eu estou contando aqui solucione o problema, por exemplo, do meu cliente, eu já vi várias situações sobre essa acontecendo e, pela minha experiência, já aconteceu isso com um cliente, que aconteceu isso aqui, e foi bacana porque a gente tratou dessa seguinte forma, ele ficou extremamente satisfeito com isso. Então já passa uma certa credibilidade. A arte de contar história é o que a gente chama de storytelling. E tem uma forma correta de se trabalhar, tem uma forma correta da gente utilizar essa estratégia para que você aplique na produção de conteúdo para as redes sociais e para produção para conteúdo digital, tá bom? Outra coisa, outro exemplo aqui para vocês sobre o uso do storytelling, uma marca, né, vamos supor, a Nike, ela, quando conta uma história no comercial, quando ela conta ela me traz uma história emocionante, uma história de superação, envolvida ali no lançamento de um determinado produto, ela tem uma chance de acertar esse engajamento com o público muito maior do que simplesmente colocar ali, compre o tênis, compre esse produto. Então, essa criação, essa história sendo contada, narrada, para criar essa conexão com a audiência, ela existe desde que o mundo é mundo, né? Então, a gente vai aprender a usar e roteirizar da forma correta o uso dessa estratégia, tá bom? Então, o que é storytelling? Vou colocar aqui para vocês. É a técnica de usar uma narrativa para comunicar uma ideia, um produto ou um valor. Toda a história tem personagem, conflito, emoção e uma mensagem final. Volta comigo aqui em filmes, né? Todo filme que a gente assiste, ela tem personagens ou personagens principais, tem uma problemática. Eu vou botar filme de super-herói da Marvel. A gente tem um vilão, a gente tem um enredo ali, o desenrolar da história, para no final a gente ter a vitória e a solução ali do herói, né? Todos os filmes eles são construídos da mesma forma. Tem um herói, tem um problema, tem a solução do problema e tem todo mundo feliz ali no final do filme. É uma história sendo contada, é uma receita. Filme de terror, tem a receita. Um filme de amor, né? Tem ali duas pessoas que se apaixonam para no final, elas ficam juntas, enfim. É um roteiro e que, se você pegar nos últimos 50 anos, filmes de amor, praticamente o roteiro
a receitinha de bolo é a mesma. Mudam personagens, muda local, muda a idade das pessoas, mas a receita praticamente é a mesma. Storytelling é a mesma coisa. No digital, o storytelling aparece em vídeos, posts, legenda, podcast, campanha, ou seja, ele é utilizado para criar uma narrativa e eu vou conduzir essa narrativa para onde eu quero chegar. Tenho certeza que você já viu algum digital influencer, eu falo isso de pessoas que já têm uma relevância em números de seguidores, alcance, engajamento alto, que tornam-se famosas, né, automaticamente, mas que você vê uma jornada. Todos eles contam uma história extremamente bonita. Todos eles contam uma história de superação, né? Hoje quem tem ali recurso, quem tem dinheiro, ou quem tem já fama, quem está conseguindo patrocínio ali, todos eles têm aquela jornada do herói, a dificuldade que conseguiu sobreviver, ultrapassou todos os problemas da vida e hoje consegue obter sucesso com muito esforço. Todos eles contam uma história e uma jornada muito bem construída, muito bonita. Não é à toa, eles podem ter passado mesmo, mas a narrativa e a forma como ela é construída nem sempre aconteceu daquela forma. Mas eles conseguem contar uma determinada história que torna-se extremamente emocionante, empolgante, né, que consegue ali envolver a pessoa que está assistindo o vídeo. Então, eu vou um exemplo aqui, né? Eu coloquei aqui no meu material uma postagem que começa com: um dia eu quase desisti. Imagina, eu vou começar aqui um vídeo falando com vocês assim: pessoal, vou começar o vídeo falando aqui para vocês. Teve um dia que eu quase desisti, eu disse que eu não vou mais gravar vídeo, não quero mais participar de aula. Sabe o que é que aconteceu? Certa vez eu tava, olha só, eu prendi a atenção de vocês, porque a partir desse momento você vai começar a querer saber o que é que aconteceu e o desfecho que fim levou aquilo. Já é uma técnica de storytelling, né? Começar contando uma história para prender a atenção da audiência. Por que o storytelling engaja? O cérebro humano ele reage melhor à história do que dados isolados. Então, quando eu tenho uma história concreta, eu consigo prender muito mais a atenção. É como o humor, né? Humor. Você pegar ali o stand-up comedy. A forma que o humorista ele traz a piada, como ela é contada, ela é muito... A retenção, a chance de você ficar parado assistindo aquele vídeo de humor é muito engraçada, porque ele vai te prender a atenção porque ele traz coisas do dia a dia, coisas que aconteceu com ele, e ele começa a contar essas histórias de forma engraçada. Não é uma piada pronta do que a gente tem ali, o Zelezinho, o Espanta, esses outros, as piadas clássicas, né? A gente tem situações que aconteceram na vida dessa pessoa que ele começa a contar e colocar para você de uma forma engraçada. Né? Essa é a grande graça do stand-up e a grande graça que te prende a atenção, né? Porque são situações corriqueiras, você se identifica com aquelas situações que ele está contando ali de uma forma engraçada. Às vezes nem foi, mas ele faz uma releitura e passa o scriptzinho ali para que prenda a sua atenção e que você curta e ache engraçado e aproveite aquele momento, né? As histórias, elas ativam emoções. Então eu posso tanto utilizar... Lembra quando eu falei do filme? Elas ativam medo, elas ativam amor, elas ativam alegria, né? Então a história, ela conecta. História conecta, né, com a audiência. Quando o público se identifica, aí ele comenta, aí ele compartilha, aí ele fala: muito bom isso aqui, que maravilhoso. Uma coisa que é emocionante. Tem um Instagram que chama Razões para Acreditar, que é muito legal. Eles contam ali histórias e dificuldades de pessoas, colocam e eles abrem vaquinhas ali para que as pessoas que se conectaram, né,
elas possam mandar algum recurso para mudar a vida daquelas pessoas que eles publicaram ali. E aí, vem cá, vamos dar uma volta. Cuida mais, sério. Vamos dar uma volta. Volta, menino, cuida. Até lá, pai, na frente. Sujar o carro, Que sujar o carro que é nosso. E bacio. Só o pé direito, é? Só o pé direito. Lá em cima, ó, passando. Aí o teto, só lá. Hein? É. Mas só se quiser, né? Só se quiser fechar, ó. Vamos fechar. É igual aquela quando faz bota no quintal, uma porta assim. No quintal? Sim, quando você quer pra não molhar, aí puxa. Mas só. Dá uma volta, né, pai? O carro é bom. É, pra lá, Só. Tem que sair no sol, né? Só. No sol, mãe? Tá no sol. Vai pra praia. Aí pra praia é só ligar e tá no sol, né? É massa. Bora. E aí, pai? Sabe dirigir, passar aí, esse carro? Aprende. Sabe que eu tirei carteira, alguma coisa. É, tirou a carteira, pronto. Marcar pra ir pra Canindé, né, nele. Mas amanhã já. Mas o que eu quero dizer mesmo, pô, é agradecer vocês, tá? Vocês não foram os pais da condição financeira, mas vocês me deram o que o dinheiro não compra. Vocês me deram educação, me deram oportunidade, esforço, tempo. Eu sou muito grato. Talvez se vocês tivessem as condições, eu não seria o filho que eu sou hoje. E isso aqui é um bem, mas não significa nada diante do que vocês já fizeram por mim. Então é um momento pra gente usufruir. Eu lembro que quando o pai comprou o Fiat Uno, eu perguntava pra ele por que a gente não tinha um carro mais novo. Ele me ensinava muitas coisas ali sem querer, que na hora certa ia dar certo. E deu. Bom, obrigado. Eu amo vocês. Vocês nunca deixaram faltar nada. E até o fim. Eu só peço que Deus conserve a vida de vocês por muito tempo. E que eu possa ser pelo menos 10% para os meus filhos, como vocês foram para mim. Vocês são incríveis, tá? Então essa conquista é nossa, não é minha, é nossa. A gente fez o que pôde. Você, Estamos gratos a você também. isso aí, meu filho. Outro Instagram que você pode ver aí, verificar depois, o Faxinas do Gui, que já tem vários seguidores hoje em dia, mas ele comentou que ele ia para as casas das pessoas que estavam em uma situação passando por determinados problemas, por traumas psicológicos, e que por certa razão não conseguia fazer uma higiene correta da casa e viviam em meio a lixo. Acho que ele consegue, faz tempo que eu não entro nesse perfil, mas eu lembro que ele entrava, acessava a casa das pessoas e queria fazer uma mudança na vida dessa galera. Então ele fazia a limpeza, aí passou a ser patrocinado pelas marcas. Por quê? Porque as marcas começaram a aproveitar essa oportunidade, esse gancho da história que ele contava, do storytelling, da narrativa, né, de superação, de levar, de entregar, de engajar com a audiência. Então ele contava também essa história das pessoas, o sofrimento que estavam passando e a superação no final, né? Então, por exemplo, aqui, um vídeo de 30 segundos contando a rotina de uma mãe empreendedora, ela pode gerar mais engajamento do que um texto com estatísticas sobre empreendedorismo. Consegue entender? Então, uma mãe, vamos supor, eu coloco aqui para falar, a gente vai entrevistar e vamos falar sobre uma mãe, que ela é mãe de 3 filhos, e ela vai falar sobre empreendedorismo e a dificuldade que é empreender sendo mãe, sendo mulher, estando no mercado de trabalho, competindo com homens, com desigualdade salarial, ela não pode estudar porque tem que cuidar dos filhos, tem essas dificuldades. Mãe solo, ela vai engajar muito mais, ela vai falar e conseguir prender uma atenção do que eu mostrar simplesmente, abrir
a tela aqui, colocar gráficos e vamos falar sobre empreendedorismo e números de mulheres que empreendem sendo mães. Não vai gerar essa conexão, não é a mesma coisa. Por isso que é tanto sucesso também os podcasts em vídeo, porque a audiência ela tem a oportunidade de conhecer um outro lado dessas pessoas, algumas pessoas famosas, conversando assuntos que muitas vezes elas não tratam na própria rede social. Hoje já está um pouco mais produzido, mas eu lembro quando começou, na verdade, esses podcasts, a gente tinha ali assuntos realmente que eram interessantes e você conseguia enxergar um outro lado daquelas pessoas que participavam do podcast, né? Então aqui, qual é o segredo do storytelling? Histórias fazem as pessoas sentirem, não apenas ouvir. Então, traz a emoção, eu consigo me identificar, eu me conecto. Então vamos falar aqui, estrutura básica, né, para contar uma boa história. Ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. Vamos levar por essa ideia, tá? No início é uma apresentação, eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente vai montar um storytelling. Primeiro, início e apresentação. Vamos lá. Mostre o contexto, quem é o personagem, onde ele está, o que é que ele quer. E desperte a curiosidade logo no começo. Então, eu não imaginava que um simples erro mudaria minha carreira. Eu vou colocar aqui como eu falando para vocês e contando uma história. Então, eu inicio o meu vídeo falando assim, pessoal, eu não imaginava que um simples erro podia mudar completamente a minha vida. Olha só, abri ali a atenção aí de vocês no vídeo e comecei a contar a minha história. Aí no meio eu faço o conflito, eu explico o que é que realmente aconteceu. Toda boa história tem um desafio, um obstáculo. Toda história tem. Então, o que a gente fala assim, que é a jornada do herói, que é início difícil, a dificuldade e a superação. Todo ele vai ter um desafio, um obstáculo. Aí eu falo, mostre o que é que deu errado, o medo, a dúvida, o problema. Não necessariamente apenas isso, eu posso mostrar também situações que tudo deu certo, mas engaja mais quando tem algum problema. Eu estava conversando com um amigo meu, que ele é digital influencer de moto. E aí ele fez uma viagem cortando o Brasil inteiro de moto, pela BR-230 e foi até o Amazonas. E ele falou assim, Alisson, as maiores publicações, o maior engajamento que eu tive na minha rede era quando tinha BO na viagem. Quando furava pneu, quando a gente não conseguia armar barraca, tinha que dormir no relento, quando a gente tomava chuva, quando tinha lama, quando quebrava moto, quando tinha BO, meu amigo, era o maior engajamento e as pessoas compartilhavam e curtiam. Então, ele passou praticamente a viagem toda, como ele é digital influencer, vive disso, né, de engajamento e tudo. Onde tinha BO, meu amigo, o bicho se metia. Entrava e lavar e resolver BO, viajava ele e um amigo, e para ir atrás de resolver problema. Então, a dinâmica de gravação para essa viagem foi resolver BO, porque gerava engajamento. Mas voltando aqui para o meio da construção, tivemos o início, uma apresentação, o meio mostrando um conflito, e aqui é onde o público se conecta emocionalmente, né? Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, quando eu perdi meu emprego, eu pensei que era o fim, mas era só o começo. Então, eu comecei ali, falei da dificuldade, quando eu estava lá, eu estava trabalhando, trabalhava de manhã, de tarde e de noite para essa empresa, me dedicava 100% e fui demitido. Como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer agora? Mas isso foi apenas o começo para uma mudança radical na minha vida. Entende? Fiz ali a construção. E a gente encerra o storytelling com uma solução para o problema que foi criado e uma mensagem final. Veja, eu não estou dizendo só para mostrar dificuldade, mas eu vou dar um exemplo aqui daqui a pouco com um produto. Então, pessoal, quer dizer, vamos finalizar aqui e eu vou dar esse exemplo do produto, tá? No final, por fim, a gente coloca ali a solução e a mensagem, que é mostre o que mudou e o que a pessoa aprendeu e deixa uma mensagem positiva e inspiradora. Então,
um exemplo aqui que eu coloquei, hoje eu ajudo outras pessoas a recomeçarem assim como eu recomecei. Se eu conseguir, você também consegue. Beleza. Me apresentei, não imaginei que seria assim, contei o problema, contei toda a minha trajetória até solucionar o problema e, por fim, se eu conseguir, você também consegue. Tenho certeza que isso vai dar certo na sua vida. Clica aqui, conheça mais, compre meu curso. Um exemplo. Mas eu não necessariamente posso fazer um storytelling, mas eu posso fazer uma publicidade. Eu posso fazer uma publicidade focada também na narrativa e inserir um determinado produto dentro da minha narrativa. Por exemplo, esse amigo meu, ele acordou hoje na viagem que ele estava fazendo. Pessoal, vocês não sabem o que aconteceu hoje à noite. A primeira noite que a gente dormiu aqui, aconteceu. Ele conta a problemática e tal, mas pelo menos foi tranquilo, porque essa barraca que eu comprei aqui, que é da Quechua, essa marca tal, choveu a noite inteira, mas eu acordei, pelo menos acordei seco, tal, alguma coisa. Então, vamos lá, vamos continuar a nossa jornada. Recomendo demais. Então você insere ali produtos se você quiser vender. Você consegue falar sobre a evolução de determinado produto. Enfim, onde é que eu quero chegar aqui com vocês? O uso do storytelling, ele é necessário. História conecta muito mais do que o produto necessariamente. Então, quando eu tenho ali o Carmed, né, aquele da CIMED ali, aquele batom, junto com as balas Fine, alguma coisa, você vê que o proprietário da empresa, ele participa, ele é uma pessoa pública hoje, e ele começa a contar a história do produto e como se deu a junção desse produto. Quando ele fala e torna isso público, é muito mais bonito do que simplesmente duas corporações, duas empresas que se juntaram para lançar um produto e ganhar dinheiro. Basicamente, seria o resumo da história. Mas, quando ele conta que chegou para resolver um determinado problema, então ele conta toda uma novela, toda uma história, para que aquele produto ele tenha um valor muito melhor e que ele engaje, né? Que as pessoas se identifiquem muito mais com aquele produto. Então, para resumir aqui, vamos lá. A estrutura que ficou o storytelling. Primeiro, personagem, com a história do personagem, né? Para você identificar ali quem que você é, o produto, alguma coisa, o personagem principal. Desafio, superação e uma mensagem final. Seja essa mensagem final, pode ser uma CTA e pode ser apenas uma mensagem motivacional e enfim, tá? Essa é uma estrutura básica de storytelling. Como é que eu vou aplicar o storytelling nas redes? Tá? Primeiro, em postagens, comece com uma frase que desperte curiosidade, como eu falei para você. Pessoal, vocês não têm noção do que aconteceu essa semana. Aqui no escritório aconteceu uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Já comecei a contar uma história. Então, mostre uma situação real ou emocional. Então, o emocional, o real vende. O real e o emocional, eles se conectam. Então, usem desse artifício. Tá? Segundo ponto, como utilizar em vídeos o storytelling. Use imagens e voz para dar voz à história. Então, como aqui que eu estou falando, vários momentos eu parei e comecei como se eu estivesse fazendo um novo vídeo. Quando eu tenho um vídeo, uma emoção, alguma coisa que eu consigo me conectar melhor, né? Muitas vezes eu estou olhando aqui para o lado em vez de estar olhando aqui diretamente para a lente, porque aqui tem um monitorzinho que aí fica mais fácil, porque eu fico me vendo aqui e tal. Mas por isso que muitas vezes eu estou olhando aqui para o lado, tá? Mas em vídeos eu mostro o meu rosto, eu consigo enxergar, eu mostro a emoção, eu posso chorar, né? Se de fato aquilo me emocionar. Enfim, eu tenho essa interação e o público me vendo, ele
eu dou vida, né, àquela voz, né? Então, por isso que o podcast ele faz sucesso em vídeo. Por quê? Eu consigo enxergar a pessoa que está falando, não somente a voz, né? E faça cortes curtos e ritmo envolvente. Por exemplo, um Reels com antes e depois. Vê que eu vou começar a colocar o storytelling em outra perspectiva, não somente com a ação e aquela estrutura que eu coloquei, tá? Um Reels com antes e depois. O antes e depois é uma história, é uma narração que eu posso construir e você vê ali uma barba, por exemplo. Na primeira unidade, eu estava com uma determinada barba, fiz aqui, cortei meu cabelo, eu posso fazer um antes e um depois e depois fazer uma enquete sobre o que é que fica melhor. Entende? Não necessariamente eu preciso contar aquela jornada do herói, mas eu consigo utilizar uma história para envolver a atenção do público e construir com base nesse objetivo final que eu quero me comunicar, que eu quero trazer para minha audiência. Então, bastidor. Então, eu tô ali, conecta uma história real para um... Você já seguiu ali o Wesley Safadão, né? Ele tem a publicação oficial no feed ali, que ele coloca shows, propaganda, DVD e tal. Mas você vê que a comunicação que ele tem no History são situações do dia a dia dele. Ele na fazenda, ele no avião, conversando com o filho, estudando, andando de cavalo, no leilão, tirando onda ali com o tiro-lipa. Essa comunicação, essa história que é contada, né, usa o storytelling. Então, histórias engajam muito mais do que produtos. Veja, por que o Carlinhos Maia é considerado o rei do Instagram? Porque ele, na minha opinião, ele melhor do que ninguém, ele consegue contar histórias. Ele criou ali naquele mundo ali, na vila do pessoal, ele conseguiu criar muitas histórias, tirar água de pedra, leite, suco e tudo de uma pedra, meu amigo. E aí ele criava situações, narrativas, personagens, né? Era uma criação diária, se você pegar as publicações antigas, com novos personagens, com superação, com problemáticas, e ele trazia o café ali da vizinha, e fulaninho tem que comprar uma roupa para uns 15 anos, e essa compra dessa roupa era aquela agonia, ia numa loja, dividia, não tinha cartão de crédito não tinha limite, aquele muito. Então, história conecta. Por isso que ele tem tanto seguidor e tem um engajamento tão alto. Por quê? Porque ele é um excelente contador de história. Antigamente, se você prestar atenção, ele nem aparecia. Era só filmando os outros. Ele é um diretor. Ele vai ali, ó, filmando a galera, filmando o pessoal. Você vê nesses outros programas que ele faz e reality shows que ele tem agora, né, que ele tem uma infraestrutura muito maior. Mas você vê que ele traz pessoas, ele cria personagens para contar várias histórias. Por quê? Porque essas histórias engajam. Entendeu? Então, ele é o rei de utilizar o storytelling. Eu acho que o maior contador de história da internet chama-se Carlinhos Maia. Então, justamente por isso, que é uma técnica que ele aplica 24 horas. Ele está no Instagram dele e ele está aplicando. Tá? Então, esse conhecimento que a gente está passando aqui, você vai começar a ter uma perspectiva diferente do conteúdo à medida que você for acompanhando agora as suas redes sociais, você vai começar a entender as estratégias que as pessoas estão usando. Tá? Como é que eu uso o storytelling em legendas e campanhas publicitárias? Você usa perguntas, frases curtas e emojis, tá? Leve o público para dentro da história. Tipo, eu coloco ali, se for um texto que eu estou colocando, eu faço perguntas para a audiência. Eu coloco assim, você já passou por isso? Né? Eu tenho certeza que eu não passei por isso só. Qual foi a tua experiência quando você fez isso? Eu começo a engajar também, depois de contar a minha história, eu começo a ter essa conexão com o público, né?
incluindo também sempre uma CTA. Você vê que são estratégias que elas sempre conversam, elas sempre estão ali uma do lado da outra, né? E eu falar para vocês que como foi que um iPhone salvou a minha vida. Um exemplo. Aí eu tenho uma história. Eu tenho que quando eu estava desempregado, ganhei um iPhone velho, e esse iPhone foi super importante porque eu comecei naquele iPhone a estudar, aprender novas coisas, fiz um curso, com o próprio iPhone eu comecei a tirar foto, comecei a fazer vídeo, comecei a gerar dinheiro, comprei minha primeira câmera, parará, parará, e hoje a gente está aqui. Compreende? Existe a diferença, mesmo que eu fale do produto, mas se eu conto uma história que me conecta com a audiência, se eu posso, as pessoas podem, faço uma jornadazinha do herói, tenho uma dificuldade, superei aquela dificuldade, hoje a gente está aqui conversando, eu gero esse engajamento, ok. Não fala somente do produto. Se você fala só do produto, você não está fazendo storytelling, tá? Esquecer a moral da história. É o famoso você perdeu o fio ali da meada. Você tá falando e você não fez o encerramento. Tem que ter um encerramento, você tem que fazer o fechamento do negócio, né? Seja com uma mensagem, seja com uma CTA, seja com alguma coisa. Eu tenho que dar o norte. Com toda a história, ela tem começo, meio e fim. Então, se eu não tive o fim ali, a história é meio, eu já entrei naquele primeiro erro que eu falei, que é a história ser longa demais. Então, fazer a construção do storytelling, eu vou contar uma história, tenho que estar com esse fim preparado, planejado e muito bem construído, certo? Um erro também é usar um texto frio e impessoal. Então, por mais que eu esteja com um roteirinho aqui na minha mão, a gente está conversando, eu estou trazendo, eu estou dialogando com vocês. Eu não estou lendo. Se eu tivesse assim, ó, com vocês, que nem aquelas apresentações que a pessoa faz na escola, né? Muita gente vai apresentar o trabalho, fica nervoso e fica: termine com uma reflexão ou chamada para ação. Exemplo, em vídeos, use imagens e voz para dar voz à vida. Mostre o rosto e a emoção, isso cria conexão. É muito chato, meu amigo, né? A gente não vai conseguir desenvolver, a gente não vai conseguir assistir esse vídeo, a gente não vai... Eu lembro que eu assistia as apresentações na escola, o pessoal lendo, me dava aquela agonia. Então, aqui eu tô com um roteirozinho, começo da aula, meio da aula, exemplos, conclusão, para a gente resumir. Simples, objetivo, né? Então, quando eu uso um texto impessoal, quando eu não me conecto, quando eu não falo, quando eu não dou exemplos, ele fica chato. Então, evitem usar textos que não sejam pessoal, que não traz uma conexão, tá? O público, ele quer autenticidade, né? Outra coisa, eu nem coloquei aqui, mas eu tô pensando agora também. Conta a verdade. Mesmo que a tua verdade ela seja floreada, ela seja melhorada, mas fala verdade, né? Não usa aquele exemplo do pessoal do stand-up comedy. Usa verdade na tua fala. Se você não acreditar no que você está falando, nem as pessoas vão acreditar, você não vai se conectar. Então, usa verdade. Beleza? Para encerrar aqui, o storytelling é a forma mais humana de se conectar. Então, preste atenção. Essa técnica que a gente aprendeu nessa aula, ela é extremamente importante para quem quer se comunicar na internet. Seja numa reunião, seja... Imagina você aplicar a estratégia do storytelling se você está numa reunião da tua empresa e você consegue embasar, você vai trabalhar com vendas, por exemplo, tu consegue embasar a tua venda numa boa narrativa, de uma boa história. Cara, sucesso. Você vai conseguir resultados realmente impressionantes, né? Não necessariamente para produzir conteúdos para a internet, mas no geral, na tua vida. Você vai conseguir se comunicar muito melhor. Quando é usado nas redes, ele transforma conteúdo comum em experiência. Compreende a diferença? Quando eu uso o storytelling, eu me coloco naquela problemática,
eu achei a solução e aquele produto ou determinada situação me fez crescer, ajudou a minha jornada. Compreende? Vira uma experiência, ele deixa de ser apenas uma ação ali comum para ser uma experiência ou trazer audiência para teu dia a dia. Eu vou colocar ali o Paulo Musi, né, que ele é nutrólogo, fisiculturista, tal. Então todo dia de manhã ele está ali na bicicletinha dele, fazendo ali a bike, e o pessoal fica mandando perguntas para ele, e essas perguntas ele responde com histórias. E aí o engajamento dele vai aumentando, as pessoas vão compartilhando. Por quê? Porque ele sempre traz ali para vivência dele da clínica médica, de experiência dele como atleta, experiência dele como treino. Normalmente, quando você começa a seguir um digital influencer, é porque você já tem esse engajamento com ele. Por quê? Porque você admira as situações que ele passou, você já o conhece, né? Eu tive a oportunidade de conversar com alguns influencers de forma pessoal, e aí é o que eles dizem, que a coisa mais estranha é eles estarem andando na rua e as pessoas falarem com eles como se fosse, como já se conhecessem há muito tempo. Mas, na verdade, a audiência conhece eles há muito tempo, mas eles não os conhecem. Então, esse é o mais difícil de lidar, né? Que o pessoal, quando você torna-se uma pessoa pública, eles estão ali te acompanhando, teu dia a dia, tua história, tudo aquilo, e eles se sentem engajados com aquilo, né? Então, essa é a intenção. Quando eu começo a publicar coisas na internet, significa que eu quero que essa minha audiência ela crie uma certa conexão. E a estratégia do storytelling é, se brincar, mais assertiva aí para você criar esse engajamento e essa conexão. Tranquilo? Então, pessoal, não é sobre inventar, é sobre compartilhar realmente algo que toque o outro, né? É eu colocar histórias que sejam verdades, a minha percepção de determinado problema e resolução, e como eu passei por aquele problema e resolvi, ele gera muito mais engajamento do que simplesmente falar de um produto ou de uma situação de forma impessoal. Quando eu me coloco ali como personagem e crio essa interação, esse engajamento com a audiência, pode ter certeza que é sucesso. Tranquilo? Vamos lá, até a próxima aula.